Olá, estamos começando mais um podcast Maestros da Bola. O episódio de hoje vamos bater um papo sobre um camarada que faz história aqui no nosso esporte, tem feito um trabalho magnífico e sensacional. Já conversamos com ele em outro momento, a gente trouxe novamente para continuar belas histórias, tá? Nosso maestro de hoje é Marco Gaúcho, presidente do SAFES. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Muito obrigado pelo convite, vocês sempre muito generosos conosco, né? A gente tem a oportunidade de ter uma história construída dentro de campo enquanto atleta de futebol e agora, como presidente do sindicato, a gente colaborar com estes mesmos atletas, defendendo os interesses e as categorias da melhor maneira possível, a categoria da melhor maneira possível. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de bastante dedicação, ao qual a gente conta com uma boa equipe e a gente conta sempre com a divulgação de vocês, gerando para nós esse tipo de oportunidade. Muito obrigado. Show de bola. E comigo mais uma vez, meu parceiro Elenilson Dantas, o seu Elenilson no YouTube. Tudo bem, campeão? Tudo jóia. Rapaz, hoje, como sempre, né? O maestro hoje é o maestro literalmente, né? Nosso amigo Marcos Gaúcho aqui. E eu sei que o bate-papo vai ser legal, né? Tem muito assunto aí envolvendo futebol e outras coisas mais. Tem história como atleta, marcou Maradona e Zico só. Ó, é uma moleza, hein? Tentei, né? Tentei. E também como presidente do sindicato e secretário do FENAPAF, tá? A gente vai bater um papo. Bora começar, presidente. Marco, que sempre apoia aqui o Maestros da Bola e resenha de artilheiro a vida inteira, né? Desde quando começamos nossos projetos, ação social, eles sempre presentes, isso é muito legal, muito especial, tá? Você que está na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, muito obrigado pela tua audiência. Lembrando que toda semana temos um novo episódio por aqui, tá? Também um abraço para a turma que faz a Fortaleza FM 90.7, que retransmite também este nosso podcast. Lembrando para você ainda que estamos no YouTube e também no Spotify. Maestros da Bola CE nas redes sociais, Instagram, YouTube e Spotify. São mais de 160 episódios. É o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. E para novembro, se Deus permitir, estaremos lançando a primeira edição do livro Maestros da Bola. Vamos nós, campeão. Como foi que começou a jogar futebol? Fala pra gente aí. Por quê e como? Bom, primeiramente, obrigado, né? Mais uma vez, agora citando o Elenilson, a ti, João Paulo, toda a técnica pela oportunidade. Eu acho que todo sonho, né, de um menino de periferia, como foi o meu caso, ele tem que ter seus percalços, sua dedicação, seu comprometimento e o apoio da família. Uhum. E eu tive esse apoio, eu tive essa dedicação. Alguém identificou em mim, né, um talento enquanto criança e me encaminharam, me levaram para o Internacional de Porto Alegre aos 10 anos, onde eu fiquei até os 19 anos. Eu tive a oportunidade de fazer uma base, fui campeão juvenil, campeão infantil, tive a oportunidade de jogar nos juniores com o Aloísio, que depois um zagueiro que jogou no Barcelona, com o próprio Dunga, com o Paulo Roberto, lateral esquerdo, jogadores da época que fizeram parte deste contexto quando eu subi, né, do sub-17 para o sub-20, e muito aprendizado. E em um Grenal, justamente em um Grenal, eu tive o convite de me transferir para o América do Rio de Janeiro. Como eu estava subindo para os juniores, eu já sabia que a concorrência era muito forte e havia 2, 3 anos de diferença, e isso é uma grande diferença, quando a gente tem 17, né, para 19 anos, os atletas quase 20 anos. Eu aceitei a proposta e fui para o América do Rio de Janeiro, onde eu joguei 5 anos no América, dos 19 aos 24, 25 anos. Cheguei a jogar até 88. E tive uma estreia já logo no começo contra um Fluminense campeão brasileiro, né? De Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo e Branco, Leomir, Delei, né? Assis, Romerito, Osto, Tato, os mais antigos vão lembrar desse timaço. E dei continuidade à minha carreira profissional. O time aí foi tricampeão carioca e campeão brasileiro. Sim. Ataque absurdo. Um timaço. Mas foi a minha prova de fogo. E graças a Deus passei, porque eu estava bem preparado, né? Eu treinava muito, me dedicava e tive bons maestros, bons professores que me davam essa personalidade dentro de campos dentro de campo. E um trabalho de dedicação, de comprometimento com tudo que eu pretendia fazer na minha carreira. Qual era a posição, Gaúcho? As pessoas, quando me perguntam isso, João Paulo, eu falo que eu joguei de 5, né, de volante, eu joguei de 8, eu joguei de 11 e umas vezes teve um doido que me deu a 10. Eu nem tinha esse talento para 10, mas o número da camisa fica em segundo plano. O importante é a parte tática que eu desempenhava, né, dentro da ideia do treinador.
E fui um jogador dinâmico, né? Tive passagens importantes em alguns clubes dentro do Brasil e fora do Brasil, mas muito pela coletividade. Eu jogava para o time e eu sempre tive a opinião de que um atleta ele pode até ganhar um jogo, mas quem ganha campeonato é a equipe, é o grupo. E usei isso na minha vida e uso até hoje. Quando eu faço algumas palestras, eu converso com alguns atletas de alguns clubes aqui no estado do Ceará, eu utilizo isso para que eles entendam justamente que a coletividade é muito importante e ela tem que ser usada. A individualidade em prol da coletividade, porque é o grupo que ganha. É o grupo que perde, é o grupo que ganha. Mas se tiver um grupo forte, com essa qualidade, com a cabeça forte, com a mente forte, a perspectiva dele utilizar a qualidade dele e ter mérito por isso é muito grande. Você, por muito pouco, não participou de uma campanha histórica do Ceará, que foi em 1994, a final da Copa do Brasil, né? Jogou no Ceará no primeiro semestre, mas não ficou para a Copa do Brasil. Sim, acabei participando dos jogos iniciais. O treinador era o Mauro Fernandes no início, né? Aí o Mauro Fernandes saiu, assumiu o Dimas Filgueira. E o Dimas, ele entendeu que teria que fortalecer a equipe e ele trouxe de volta o Vitor Hugo, zagueiro, uma liderança incrível para o lugar do Eugênio, que tinha vindo do Cruzeiro, e trouxe o Mastrilho, aspas, para o meu lugar, né? E o Mastrilho com aquela qualidade toda, né? Bola curta, bola longa, uma liderança incrível. E ele tomou conta do meio de campo, junto com o Eloy, junto com o Ivanildo, né? O Sérgio Alves, Catatal, Jerônimo, Ayrton, Timaço, né? Jane. Timaço. E eles deram sequência. Ao momento em que eu identifiquei que eu perdi espaço, que eu estava no banco de reservas, de uma maneira digna, tranquila, entendendo sempre nessa ideia do grupo, né? Mesmo estando fora do time, eu jamais ficaria aborrecido ou chateado por uma modificação desse tipo. Até porque era claro, né, que a equipe melhorou e melhorou muito com essas contratações. E acabei tendo um convite para participar de um torneio no México. Eu havia jogado o Campeonato Carioca pelo Americano em 93 e achei por bem, né, fazer a minha rescisão amigável, tudo tranquilo. O Dimas, na ocasião, entendeu a minha situação. E eu acabei indo para o México, passar uma semana e fiquei 2 anos. Que isso, cara. Me destaquei no torneio, fomos campeões, né, contra o Pachuca, no México. Tinha também o Saprissa, campeão da Costa Rica. Tinha o Tecos de Guadalajara, que tinha sido campeão mexicano no ano anterior. E a nossa seleção carioca de atletas do interior acabou sendo campeã. Coisas de futebol, né? Coisas de futebol brasileiro, né? A sua potência, a sua força. E acabei também recebendo este convite lá e permaneci por 2 anos, o que muito me honrou e foi uma experiência maravilhosa. É isso. Antes dessa passagem pelo Ceará, você chegou a jogar no Juventude, né? Joguei no Juventude. Mas pegou aquela época da Parmalat, não, né? Não. Eu tinha uma... Quando eu chegava nos alguns clubes, eles falavam para mim assim... E esses clubes tinham algumas dificuldades financeiras, né? Não era o caso do Juventude, mas falavam assim, poxa, o ano passado aqui foi maravilhoso. Eu falei, pô, cheguei atrasado. Aí eu ia embora do clube, os caras me ligavam, pô, aqui tá bom pra caramba. Eu falei, pô, cheguei adiantado. Mas não peguei essa época da Parmalat, mas eu tive uma participação interessante lá, porque eu fiz gol no Clássico, né? Nunca fui artilheiro. Caju. E no Centenário, acabei fazendo um gol, 1-0. Colaborei com o Juventude. Tive também uma experiência bacana, porque eu tinha jogado na base do Internacional. Profissionalmente, eu nunca tinha jogado no estado do Rio Grande do Sul. Quando recebi o convite, eu achei interessante, né, poder jogar um futebol bastante força, né, bastante o campo pesado, uma diferença enorme dentro desse contexto. E foi importante para mim, porque além da participação no Clássico, eu fiquei marcado justamente por ter feito um trabalho nos bastidores, junto com meus companheiros, fui titular da equipe e a gente conseguiu colaborar na ocasião e também faz parte da minha história o Juventude. Show de bola. Cara, aí no México foi um sucesso, né? Foram 2 anos e como foi essa adaptação lá com o futebol do México? Muito difícil, porque na verdade eu joguei em uma equipe de 2ª divisão no México, Atlético São Francisco. E eu acho que eu cheguei antes ou depois, né? Sempre atrasado com a parte econômica. O clube vivia um momento difícil e a partir do momento que se assina um contrato com o clube, né? Ele está te dando uma oportunidade de trabalho, eu acho que a gente tem que se dedicar ao máximo e fazer o máximo. E foi justamente um momento que teve a desvalorização do dólar, do peso com relação ao dólar. Então, todos os salários dos atletas foram divididos ao meio.
a partir de hoje todos os senhores vão receber a metade do salário. É difícil, né? Complicado. Mas a gente continuou trabalhando, lutando até o final. Era um clube organizado sob o ponto de vista de estrutura, com bom estádio, com bom uniforme, com boas viagens, com bom ônibus de viagem. Mas, lamentavelmente, não dependeu do clube, dependeu do momento político, né? Financeiro, econômico do próprio país. Mas eu assim, no meu individual, eu nunca fui de fugir de dificuldades. A minha vida foi criada em uma dificuldade, né? Três filhos, né? Eu o mais velho, de uma mãe separada, que trabalhava para colocar comida na mesa, muito digna, ensinando a todos nós como a gente deveria se portar. E eu, como filho mais velho, cuidava dos meus irmãos mais novos, em todos os aspectos, limpando a casa, lavando a louça, dando banho nos meus irmãos, cuidando da comida. Então eu tive uma vida bastante difícil nesse sentido, enquanto minha mãe trabalhava para poder nos criar. Então eu aprendi que é na dificuldade, muitas vezes, que a gente cresce. Eu acredito que eu sou o resultado dessa filosofia, porque um bairro bastante difícil, a droga ali perto, pessoas fazendo coisas erradas ali perto, mas graças a Deus esse brio, né, da minha mãe, mesmo com as dificuldades, criando os filhos com caráter, com personalidade, me ajudou a moldar, né, a formar uma ideia de dedicação, de comprometimento, e que nas coisas, nos momentos difíceis é que a gente tem que crescer. E eu fiz muito isso dentro dos clubes que eu passei, porque quando o time está ganhando, está jogando bem, né, o torcedor está aplaudindo, está recebendo salário em dia, é uma maravilha, é tudo isso que a gente espera. Mas, lamentavelmente, o futebol, de forma geral, não era assim nos anos 80, 90, tem melhorado sob vários aspectos, apesar de pontualmente termos muitas dificuldades em alguns clubes. Já a gente toca, né, nesse tema, mas eu achava como uma forma de sobrevivência, me dedicar ao máximo, fazer o melhor possível para que a gente pudesse se destacar, se não fosse pela qualidade, pelo menos pela vontade, né? E isso eu utilizei na minha vida e utilizo até hoje. Sou dedicado, comprometido com o que eu faço, porque faz parte da minha essência. Jogou no México, mas em outro país, além do Brasil e México? Eu tive a oportunidade, nesse momento, quando o peso, né, teve esse problema econômico no México. Na fila do avião, eu voltando para o Brasil, meio desolado, já no final, eu encontrei uma pessoa que me indicou para o futebol peruano, Luiz Otávio, um preparador físico. Ele era preparador físico do Puebla e também foi atingido, né, por esse problema, como todos os demais estrangeiros. E eu falei para ele: ô Luiz, eu estou indo para o Brasil, as dificuldades aqui, não consegui guardar um dinheiro aqui que eu pensava que ia guardar para levar para minha família. Mas eu preciso, cara, de 15 dias em casa, porque eu vim passar uma semana aqui, fiquei 2 anos, é muito difícil. Eu sou um cara que sempre gostei de cuidar da minha família, de estar com a minha família, minha mãe, meus irmãos, e eu preciso. Eu fiquei esse período em casa, fui para o futebol peruano, aí primeira divisão, Aurus de Chiclayo, 3 jogadores da seleção peruana, o goleiro Miguel Miranda, o zagueiro Tiani Cássida e o lateral Ricardo Bravo. Aí já era uma outra ocasião, uma outra situação. As coisas melhoraram no sentido econômico, fiz um bom contrato. E no final do contrato, mais um probleminha, né? Tinha que ter, né? Ou eu chegava adiantado ou eu chegava atrasado, como eu falei aqui anteriormente. Tive que rescindir meu contrato com pessoas do narcotráfico, né? E o que eu vou falar agora aqui fica assim de um bom exemplo para as pessoas que estão nos escutando. Da mesma forma, o nosso time estava na zona do rebaixamento e a diretoria chamou os 4 estrangeiros, eu como brasileiro, um argentino, Mário Juárez, e 2 sul-africanos. E falou: acabou o dinheiro, quem quiser ir para casa pode ir para casa, está aqui a passagem e tal. Eu fiquei pensando, vou fazer o que em casa em setembro, né? O calendário brasileiro em setembro já estava praticamente fechado e abririam as inscrições já para os campeonatos estaduais do ano seguinte, isso era em 96. E eu fiz um acordo com o presidente, para não me alongar muito aqui, de que eu jogaria pelo hotel que eu morava, que ele pagasse o hotel, e pela comida, que ele não precisava mais pagar o meu salário de setembro, outubro, novembro, dezembro, 15 de dezembro. Mas se nós salvássemos o time, ele me pagaria tudo. Eu fiz esse acordo com ele. Eu aceito, gostei da tua atitude. E começamos a trabalhar. Cheguei no goleiro Miguel Miranda. Pô, Miguel, quem é da seleção aqui é tu, né, meu velho? Se esse time rebaixar, quem vai perder? Uhum. Eu vou embora pro meu país. E comecei a
conversar, né? Um por um e unindo. Fizemos um bingo, fiz um bingo, comprei uns brindes, fiz um bingo. E, por incrível que pareça, de 5 partidas, nós ganhamos 5, fizemos 15 pontos. Quem estava brigando para não cair, começou a brigar, né? Para se classificar. E, no final, eu fui cobrar o meu acordo. E o presidente não queria pagar, estava uma dificuldade. E aí me marcou uma outra reunião onde supostamente estavam, né, pessoas que apoiavam o clube e supostamente narco, né, faziam parte do narco. Eu estou falando supostamente aqui para não me complicar, né? Fazem 30 anos, né? Mas eu recebi todos os meus salários porque eu fiz a pergunta. Eu vou ficar aqui 2 minutos. Presidente, nós temos um trato? Nós temos um trato. O trato é este? O trato é este. Eu faltei algum dia? Não. Eu deixei de me dedicar? Não. Mesmo o dia que eu joguei mal, eu deixei de dar o máximo, de lutar pela camisa que eu vesti? Não. Eu tive algum problema com a imprensa? 0. Companheiro? 0. Adversário? 0. Eu falei, então eu cumpri. Eu cumpri meu contrato. Então eu quero que o senhor cumpra a sua parte, a sua palavra. Aí uma pessoa que estava no canto falou, Pestana, é sério, é verdade o que ha dicho el chico este? É verdade o que ele está falando? Aí o presidente, não, é verdade. Paga. Pô, fantástico, né? Ora. Então isso mostra o quanto a dignidade vence. Mostra que, independente da dificuldade, tu tem que ser digno. Tu tem que se dedicar, tu tem que fazer o melhor. Tu tem que cumprir. Tu tem que acreditar. E isso ocorreu. Salvou o Natal, né? E salvei o Natal, salvei o ano, salvei tudo. Então, isso é uma das experiências, né, que a gente tem. E salvou o clube E quando também. eu falo com alguns atletas que estão passando alguma dificuldade ou estão desanimados, eu falo, nunca desanime, acredite sempre. Sempre. Se nós estivermos em um campeonato, participando de um campeonato onde nós não estamos bem, acredite, reúna, jogue um pelo outro. Jogue pelo filho, jogue pela filha, jogue pela camisa que vocês vestem. No Democrata de Governador Valadares, nós estávamos saindo para jogar contra o Uberaba, uma quarta-feira com chuva, o estádio lotado. Acho que dava umas 8, 10, 12 mil pessoas, um estádio modesto. Voltei para o vestiário, eu reuni os caras e falei, essas pessoas que estão aqui para ver a gente, na chuva. Pagaram para ver a gente. Então hoje, além de jogar por nós, pela nossa família, pela dignidade, nós vamos jogar por eles. Então eu tinha essa visão, esse respeito pelo contexto. Eu joguei 20 anos, eu nunca fui expulso. Respeitei, mesmo em momentos difíceis, onde eu não estava jogando bem, eu respeitei a crítica da imprensa, eu respeitei a vaia do torcedor, eu respeitei o adversário jogando às vezes desleal, eu respeitei o diretor com a sua dificuldade. Então, acho que esse contexto é um carimbo da minha profissão enquanto atleta dentro de campo, porque essa dignidade eu sempre mantive. Cara, a gente vê nitidamente a liderança do Gaúcho atualmente, mas ao longo da carreira, nós conversamos várias vezes já sobre isso, a gente percebe muito essa postura, como ele acabou de citar aqui, em várias situações, em várias equipes, essa postura de líder. Como é que surgiu isso, cara? Desde novo? Como é que foi? Eu acho que é sobrevivência, cara. Dizem que líderes se forjam, né? Não se faz. E eu não tinha nenhum tipo de ideia quanto à minha liderança no contexto, né, que foi trazida para o futebol. Mas eu acho que foi muito mais pela sobrevivência, de ver as dificuldades da minha mãe, da gente ter que tomar decisões, né? Do horário de um café para os irmãos, preparar um almoço com 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu já cuidava deles. Então eu acho que eu fui forjado na dificuldade, talvez a liderança que vinha da minha mãe, que ela mesmo em um trabalho modesto, ela tinha já um cargo de supervisora, né? De liderança. E o exemplo, né, dela, o exemplo que eu tive dentro de casa, somado à sobrevivência do dia a dia, eu acho que me deu um pouco dessa liderança a qual eu utilizei enquanto atleta e utilizo hoje. Mas a liderança, eu acho que ela tem que ser pelo exemplo. Sim. Né? A gente tem que dar o exemplo. Então eu nunca faltei treino, nunca deixei de me dedicar. Isso conquista, né? Isso conquista respeito, a confiança. A confiança, exato. Hoje, no Sindicato dos Atletas, a gente não faz nenhum acordo que não possa cumprir. Todos os acordos, 100% que nós fizemos até hoje foram cumpridos. Porque eu acho que isso também dignifica o homem, né? O caráter da palavra. Isso é muito forte, tem que ser forte. E eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? Perante os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas. Acho que a gente tem que cobrar isso, é importante, nós temos que melhorar a cada dia.
Eu não tenho a perspectiva de competir com ninguém. Com ninguém. E falo isso de uma maneira humilde. Eu tento competir comigo mesmo. De melhorar a cada dia. O que eu fiz esse dia? Foi bom, eu vou repetir amanhã. Eu errei, eu vou consertar. Aí entra a humildade com personalidade. Então, acho que nós precisamos passar isso para os mais novos, passar isso para as categorias de base, para que eles entendam o futebol no contexto de entretenimento, de negócio, de emprego, né? O futebol gera emprego direto e indireto para muita gente em todos os segmentos. E eu acho que esse fator ele é muito importante, porque todos nós que fazemos parte do futebol entender um pouquinho dessa engrenagem e assim a coisa funciona. O clube precisa do atleta, o atleta precisa do clube. A imprensa precisa do futebol, o futebol precisa do jogador, o jogador precisa do gandula, o gandula precisa do dirigente, né? Acho que a gente precisa ter essa ideia de coletividade para a gente poder fazer a máquina funcionar. E em muitos aspectos melhorou muito aqui no estado do Ceará com relação a ações de dirigentes importantes como Marcelo Paes, o João Paulo, né? Outros clubes, né? com uma, digamos, uma menor expressão, mas tem alguns deles se dedicado a uma gestão mais enxuta. Temos ainda dificuldades, como alguns clubes que estão passando algumas dificuldades no momento, mas é um assunto mais para frente quando a gente for falar de sindicato. News. Rapaz, assim, vamos passar logo aqui para a Copa do Nordeste, então, né? Fica à vontade, A gente conversava aqui em off, né? O Gaúcho foi campeão do Nordeste, né? E aí eu tenho curiosidade de saber como é que você aportou lá em Natal. Chegou lá em Natal, se o Arthurzinho teve alguma coisa a ver com isso, né? Porque você deve conhecer o Arthurzinho da época do futebol carioca, jogou no Vasco, no Bangu. Joguei contra ele muitas vezes, sim. Ou foi coincidência chegar lá e ele tá lá, ou teve alguma coisa? E conta pra gente aí como é que foi essa trajetória lá no América. Não, na verdade, eu fui... Quando eu participei do Campeonato Carioca pelo Americano de Campos, em 93, o treinador era o Renato Trindade, que inclusive treinou rapidamente aqui o Ceará Sporting Clube, né? O Renato foi treinador do Botafogo, jogou na época do Flamengo com o Zico, e ele me convidou para ir para o América. E eu aceitei de pronto, porque tinha um propósito, tinha a Copa do Nordeste que estava se fortalecendo, né, ainda. Estou falando de 1998. E fui para o América. Mas o Renato Trindade, ele não se sustentou como treinador. Nós não estávamos bem no campeonato regional. E ele acabou saindo e chegou o Arthurzinho. Então, quando o Arthurzinho chegou, nós já estávamos lá. Eu, o Moura, né, que jogou no Sport, o Paulinho Kobayashi, Birubiru, o Carioca. E o nosso time era um bom time, E nós conseguimos fazer um trabalho muito bom dentro de um contexto dessa coletividade que eu sempre repito. Porque haviam outras lideranças boas, haviam muitos jogadores jovens e a gente, em uma ocasião, inclusive, para a gente se classificar em 8º, nós precisávamos ganhar de 3 gols de diferença do Náutico. E nós reunimos, fizemos um trabalho em conjunto, tirando um pouco o peso do atleta jovem, trazendo a responsabilidade para os mais velhos. A gente falava para eles, vocês com a bola, joguem, vocês estão aqui, vocês têm competência, vocês têm moral, vocês têm qualidade. Agora, se tiver um problema, eu vou estar perto, Moura vai estar perto, Kobayashi vai estar perto, joguem para a gente, que a gente, pela experiência, pela vivência, a gente assumia essa responsabilidade. Então nós conseguimos fazer com que todos, né, tivessem uma ideia de confiança, porque tudo é confiança. E o futebol, o atleta sem confiança é nada, né? Ele tem que ter confiança para arriscar, para fazer o que ele sabe fazer. E nós ganhamos de 5-0 do Náutico. Então nós classificamos de uma maneira quase impossível, porque sempre é muito difícil fazer 2, 3 gols em qualquer equipe, imagina, né, a tradição do Náutico. E nós aí começamos a chegar, a trabalhar e acreditar cada vez mais que nós seríamos campeões da Copa do Nordeste. E ali foi um grande exemplo, que foi a individualidade a favor do grupo. Então, o Paulinho Kobayashi, ele se doou muito, o Moura se doou muito, todos se doaram muito em suas individualidades, em prol da coletividade, e funcionou. E aí é um título ao qual o clube tem, que se honra muito, e eu, da mesma forma, me honro em ter feito parte dele. É o único título do Rio Grande do Norte na Copa do Nordeste, né? Inclusive a final contra o Vitória, que tinha o Petkovic, né? O Vitória timaço, né? E o América campeão 98, justamente. Sim, e o América ele se mostrou sempre muito confiante a partir do momento que nós acreditamos em nós mesmos.
eu acho que foi o diferencial. Eu encontro de vez em quando com o Paulinho, já encontrei com o Moura, e a gente fala exatamente isso. Sem falsa modéstia, nós tivemos uma participação muito grande nesse sentido de aglutinar boas ideias. Eu me lesionei uma vez na clavícula, no clássico, contra o ABC. A gente estava ganhando de 4-0 do ABC, e eu me lesionei, e eu mesmo lesionado, eu ia para a concentração. Eu fiz um acordo, eu pedi ao presidente, não, eu vou concentrar. Porque mesmo lesionado eu fazia esse trabalho, eu sentava na mesa de um, sentava na mesa do outro, conversava, ia no apartamento do cara, tá tudo bem, tá se sentindo bem, tá legal, tá confiante? Não, tô confiante. Os mais jovens principalmente, então esse trabalho assim de formiguinha nos bastidores, eu sempre fui muito bom, e eu repito, muitas vezes agora eu tenho a convicção, nem sempre fui contratado pela qualidade técnica, mas sim por um trabalho que a gente fazia dentro do grupo que tinha grande importância. Acredito até que o Renato Trindade tenha me contratado com este objetivo, né? Eu fui capitão no Americano, e ele viu essa qualidade, e eu acho que ele me contratou ele nunca me falou, mas eu acho que ele me contratou muito por esse bastidor que eu fazia com os atletas, principalmente com os atletas mais novos, plantando a semente da confiança, do acreditado, de tu é capaz, de vai dar certo, e vamos, e ia mesmo, e a gente ia e acreditava, e as coisas acabavam acontecendo. O que é muito importante, né, cara? Essa transição, você ter uma figura do experiente passando, de fato, as situações para o que está chegando agora e tal. Isso é muito, muito importante em qualquer clube, em qualquer agrupamento, né, comunidade. É sempre muito importante essa transferência. As boas lideranças, de conhecimento. Né? Eu acho. De conhecimento e experiência, né? Estamos recebendo hoje Marco Gaúcho, ele que é presidente do SAFES, ex-atleta, e tem uma história magnífica de títulos e muitas viagens, tá? Fala pra gente aí, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Tá bom ainda. Marcou Maradona, marcou Zico, marcou tantos nomes aí gigantes do futebol mundial. Como é que foi isso, cara? Essas experiências mágicas aí. Quando eu saí do América de Natal, onde nós fomos campeões, eu recebi uma proposta para ir para Toronto, né? Jogar no Toronto Lynx do Canadá, jogando a Liga Americana. Liga Americana, sim. E era uma experiência interessante. Fiquei pensando, poxa vida, o Canadá é um país, né, tão grandioso, e jogar nos Estados Unidos, aquilo me despertou assim, uma vontade, e também o financeiro, já eu no final de carreira, me preparando para parar de jogar, fiz um bom contrato, e era importante para mim, já aos 35 anos, eu pensar nesse futuro, né, nessa transição, porque eu sempre me preocupei, meu corpo, instrumento de trabalho, o tempo vai passando, né? A gente vai se desgastando, apesar de eu não ter tido nenhuma lesão grave, graças a Deus eu nunca tive contratura, nunca tive lesão muscular, joelho, nada. Porque treinava forte, né? Eu sempre aprendi na base do Inter que quem treina muito forte, pouco se lesiona. E eu sempre acreditei, e isso comigo ocorreu. E eu participei do campeonato, foi uma experiência interessante, e onde nós tivemos oportunidade de jogar em Nova York, New Orleans, Boston, né? Gramado sintético já na ocasião no estádio principal de Boston, e eu já estava me preparando para encerrar minha carreira aos 35 anos. Mas voltando só à questão do Maradona, no México, em 94, o Maradona foi punido supostamente por doping, né? Foi. Chegou até a jogar a Copa do Mundo, né? Mas aí houve... Jogou o Mundial e foi punido. Então, houve um campeonato lá de indoor. Desculpa. E foram 16 países convidados. E eu jogava no México nessa época. E eu já estava, inclusive, para voltar para o Brasil, nesse momento adverso com relação à moeda, peso e dólar. E este torneio eu fui convidado para participar. E a Argentina... Eles convidaram o Maradona, e tinha Suíça, tinha Estados Unidos, tinha Bélgica, vários países. E coube a nós jogar contra a Argentina. E a mim, né, marcar o Maradona. Porque, até em um torneio amistoso, fica difícil, né? Ficava difícil. E o Maradona, ao contrário do que algumas pessoas pensavam, sempre foi um apaixonado pelo futebol brasileiro, muito simples. E a gente estava no mesmo hotel. E poucos momentos que a gente tinha algumas liberdades ali,
Aí os meus amigos, o Carlos Alberto Seixas estava lá, jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, falou, quem vai te marcar, não sei o quê. Aí eu brincava, pelo menos vou tentar, Diego, e tal, ele rindo. E no dia do jogo, dada essa minha confiança, né, de treinar, de me dedicar, e tô pronto, eu entrei tranquilo no jogo, sob o ponto de vista de passou da linha, quando tu entra em campo, tu tem que estar confiante. Vai marcar o Maradona, vai marcar o Zico, marquei o Romerito, digamos assim, dentro de um contexto, né, de responsabilidade e também de respeito pelo aquilo que eles representam, né? Nunca nenhuma deslealdade, nenhuma violência, ao contrário. E foi uma experiência ótima. E mais lindo do que isso foi ver a foto que tiraram minha depois, né? Aleatoriamente, os jovens hoje falam aleatório. Me tiraram uma foto aleatória e eu marcando assim do lado o Maradona. E às vezes é o meu crachá hoje, né? Quando a pessoa começa a falar de futebol, eu falei, pô, tu marcou o Maradona, cara? Pô, mas que boleirada. Tá aqui a foto, né? Mas uma experiência histórica, né? E foi muito bacana, porque nós ganhamos o jogo de 5-3 e foi uma experiência maravilhosa. Depois a gente foi para o hotel. Nós fizemos a final contra os Estados Unidos, né? E perdemos. Os Estados Unidos era o tópico no gramado sintético, que eles estavam já mostrando o gramado sintético para o mundo, né? Que tudo começou lá, o indoor, e o futebol, né? Em um local fechado. Mas uma experiência bacana dentro desse contexto. E o Zico, eu tive a oportunidade de jogar com o Zico, né? Teve um amistoso em Guadalajara. Uma das coisas JP, mais fantásticas que eu vi na minha vida no futebol. Uma quinta-feira, Brasil, Master, contra o resto do mundo, Master. Em Guadalajara, onde o Jalisco, né? Onde o Brasil foi campeão em 1970, é isso? Exato. Vocês têm uma... Foi isso mesmo. Uma memória melhor que a minha aí com relação a conhecimentos. O estádio lotado, 53 mil pessoas com chuva, velho. E os caras gritando Brasil, Brasil. O cara era de arrepiar. O amor do mexicano pelo futebol brasileiro. Do outro lado tinha Passarella, tinha Jean-Marie Paf, goleiro da Bélgica, tinha Schuster, da Alemanha. Pô, só figura que a gente estava acostumado a ver na televisão, né? E eu fui convidado, o nosso time tinha Zico, tinha Tita, tinha Júnior, tinha Aldair, tinha Ricardo Rocha, a qual é meu amigo até hoje, tenho uma relação cordial muito boa com ele. E participei dessa partida, joguei de zagueiro, no caso, né? Eu era terceiro zagueiro, saía de volante pelo meio, foi um jogo 3-3, um jogo que marcou na minha vida, dentro da minha história. E eu, como um operário da bola, um jogador comum, tive grandes experiências que me marcaram e por isso eu sou muito grato pelas oportunidades, né? Eu costumo dizer que tem umas passagens lindas na Bíblia e a Bíblia ela requer entendimento, né? E dentre essas passagens eu utilizo para minha vida uma passagem muito interessante. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. O que é o caminho? Isso aqui é o caminho. Nós não estamos aqui à toa. Por algo estamos juntos aqui. Por algo eu estive no México. Por algo os senhores estiveram nos lugares que estiveram, né? A verdade, eu acho que nós temos que ser verdadeiros. A gente tem que ser verdadeiro na maior parte da vida, porque isso nos fortalece e cria credibilidade. E a vida é viver a vida, né? Uma vida tão passageira, tão curta, nós vamos ficar perdendo tempo, fazendo coisa errada, prejudicando pessoas. Vamos viver a vida, produto do nosso trabalho, produto da nossa essência, né? Então, todas essas passagens que eu tive na minha vida, eu dedico muito a essa passagem bíblica, porque é uma passagem a qual eu me identifico muito. Legal. Ele. Assim, com relação à passagem, né? Assim, eu acho que a mais duradoura foi no América, né? No América foi. Então, você viveu... Quase 6 anos. No começo dos anos 80, uma época em que os campeonatos estaduais eram disputadíssimos, era top. O campeonato carioca, então, com aquela alcunha, o campeonato mais charmoso do Brasil e tal. Aí, eu te pergunto, hoje você vê os estaduais, né, comparando com daquela época, você sente falta porque você viveu o campeonato carioca, né? A gente falou aqui de Marcazico, mas aí ele enfrentou Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. O próprio Eloy, que Nunes, jogou aqui com você no Ceará. Washington. Né, jogava no Botafogo. Assis, sim, jogava no Botafogo. Então, vários assim, craques.
E era um campeonato que chamava a atenção do Brasil todo, né? Televisionado, né? Aqui a gente não assistia futebol cearense na TV, assistia Campeonato Carioca ou Paulista. E assim, já trazendo já o seu lado jogador e hoje o seu lado, digamos assim, você é um líder, né? Fora de campo, num sindicato que representa os jogadores. Eu quero saber como você vê, né? Você que viveu dentro de campo um momento massa dos estaduais dos anos 80, porque traçando um paralelo para o que acontece hoje. Você sente falta? Você acha que é necessário? Legal, obrigado pela pergunta, porque eu vou de forma bem sucinta. Atropelei esse momento, não. A cronologia, mas é porque eu precisava fazer esse paralelo. Obrigado, não, é isso mesmo, é uma ótima pergunta. É porque as pessoas mais jovens hoje elas não entendem que antigamente o Campeonato Carioca, os estaduais, de forma geral, duravam quase 6 meses, né? 5 a 6 meses. Depois vinha o Campeonato Brasileiro, não é isso? Sim. E nós tínhamos, vamos falar, 5 meses jogando contra Flamengo, de Adílio, de Nunes, de Fidjol, né? Goleiro da seleção argentina, o Fluminense de Branco, de Washington, de Romerito, o Botafogo alemão, o Renato, enfim. Sempre com bom público. O Bangu com o Mauro Galvão, com o Marinho, com o Neto. Aí o Vasco da Gama, joguei contra o Dinamite, contra Giovani, contra Romário. Era um glamour fantástico, né? Os caras eram qualidade pura. E no América eu tive essa experiência. Mudou, o mundo mudou, outras competições, né? Tiveram que adequar os estaduais, mas agora eu vejo diferente o futebol e vejo diferente os estaduais que diminuíram muito. Hoje, como presidente do Sindicato dos Atletas, eu vejo muito como geração de emprego, geração de trabalho. Então, reduziram o emprego para o atleta. Isso é um fato, isso é número. Hoje nós temos 11 datas, quando muito, né? O campeonato não dura nem 3 meses, dura 60 dias em alguns lugares. Então, entrando agora em uma linha na sequência, agora sindical, nós temos aproximadamente 20 mil atletas federados, né? Nós temos um campeonato regional que em todos os estados, 27 estados, gera emprego e eu olho o atleta como trabalhador. Alguém que tem que pagar conta de luz, alguém que tem que colocar comida na mesa. 82,4% dos atletas de futebol no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Ao contrário do que muitos imaginam, que os atletas são ricos e e recebem altos salários. Essa é uma minoria. Então nós temos uma Série A que paga muito bem, tá? Com 20 equipes, uma média de 30 atletas por equipe. 600. Vem uma Série B que também paga bem, dentro de um contexto, mais 600, certo? Vem uma Série C, mais 600, que já é dificultosa, já é complicada, com estádios complicados, com salários menores, e aí vem uma Série D... Muitas vezes atrasados, e aí vem uma Série D também, digamos assim, com 600, nós fizemos essa média de 30 atletas por clube. Então, nós temos 600, 1.200, 12.400 atletas empregados, trabalhadores, que têm que cumprir sua função como homem, como chefe de família. E nós temos quase 20 mil federados. Onde estão os demais? Estão participando de uma copinha por um salário baixo, estão jogando, às vezes, no subúrbio, estão sobrevivendo, né? Em alguns clubes que dão a eles a oportunidade de trabalhar, sabendo que muitas vezes nem receber vão, e jogam pela oportunidade de se manterem mostrando numa televisão, se mostrando para alguém que possa pensar em um campeonato futuro. Então, eu acho que os estaduais foram massacrados. Eu acho que nos estaduais, onde apareciam muito mais jogadores, o jogador ele aparece nos clubes pequenos, e os presidentes de clubes pequenos que estiveram nos assistindo são verdadeiros heróis, na minha opinião, a maioria deles, porque a única coisa certa que eles têm no final do mês é conta para pagar, mas muitos deles montam a equipe, montam a comissão técnica, acreditam no projeto. Alguns deles têm um apoio municipal, né, financeiro, outros um apoio do comércio. E o futebol é paixão, ele não é exato. Se ele perde 2 ou 3 partidas, o torcedor já não vai no estádio, às vezes o patrocinador se afasta e gera problemas. Porque eu não consigo acreditar que um presidente de clube ele vai montar uma equipe para não pagar salário. Eu não consigo acreditar que um presidente de clube ele vai montar uma equipe para ir mal no campeonato. Eu não consigo pensar que ele vai contratar uma comissão técnica, um treinador, para ir mal enquanto profissional.
Então, o futebol ele é feito de circunstâncias. E estas circunstâncias elas são amparadas pela lei, pela regra. Então, é nossa função no sindicato acompanhar para que esses atletas tenham o apoio jurídico, para que tenham o apoio na defesa de seus direitos. E isso em todo o estado, em todo o país. Tem 17 sindicatos no Brasil. Vou falar do sindicato aqui do estado do Ceará. Sempre estamos atentos, e tem 2 clubes com dificuldades enormes agora aqui no estado do Ceará, ao qual nós mandamos para as lideranças o nosso contato e lembrando, estamos aqui. Mas hoje em dia o atleta muitas vezes ele tem o seu empresário, às vezes ele tem o seu pai que cuida da sua carreira e muitas vezes ele acaba não procurando o sindicato. Mas nós estamos aqui. A gente faz a nossa parte, né, João? Nós estamos aqui. Então, todos os sindicatos do Brasil estão com as portas sempre abertas para apoiar o atleta. E essa é a função. É uma instituição classista, sem fins lucrativos, que tem, de acordo com a Constituição de 88, a missão de respaldar esses atletas enquanto profissionais, enquanto trabalhadores. Olha a importância do estadual, né? Esse papo que estamos conversando aqui. Eric Pulga, Gustavo Mancha e o Hércules foram vendidos recentemente, surgiram no estadual. Você pode pensar, o Gustavo Mancha não, porque ele é da base de Fortaleza, estava na Copa São Paulo, foi chamado para integrar o grupo lá nos Estados Unidos e tal, mas foi no estadual que ele foi testado. Exatamente. Ele mas foi experimentado. Precisamente num jogo lá no Domingão, em Horizonte. Que o Fortaleza ganhou 5. E ele jogou muito, bem. Cara. Ele jogou demais. Então, a partir dali, ele ganhou confiança, ganhou a confiança da comissão técnica e foi melhor aproveitado. Então, assim, a partir do estadual também. Cara, eu valorizo muito o estadual. Claro que eu estou olhando por um prisma mais saudosista e tal. O Elenilson por uma outra vertente, talvez. Mas você olha pela preocupação com o atleta hoje enquanto sindicato. Enquanto trabalhador, né? Enquanto alguém que gera empregos, colabora para gerar empregos diretos e indiretos em todos os segmentos, conforme conversamos aqui agora há pouco. Mas é fundamental esse trabalho que o sindicato tem feito. Então vamos entrar de fato aqui no sindicato. O que o sindicato hoje consegue oferecer para o atleta? Bom, nós temos uma linha direta com os capitães, onde a gente monitora, né, tudo que vem acontecendo dentro dos clubes. Inclusive nos momentos ruins. Uhum. Porque eu gosto de mandar uma mensagem para o Tinga em um momento que o time não ganha. Eu gosto de mandar uma mensagem para o Luiz Otávio. Luiz Otávio, a tua liderança, mesmo fora de campo, voltando de lesão, ela é de grande importância. Essa galera que está chegando nova, de outros estados, e isso é muito saudável. Isso é muito saudável. Graças a 2 cearenses, o futebol no Rio Grande do Sul atingiu níveis fantásticos. Um deles, o Jardel, né, com a camisa do Grêmio, e o outro, o Yarley, dispensa comentários, né, bicampeão do mundo, campeão pelo meu Inter. E eu sou Inter só quando não joga contra Ceará e Fortaleza, deixar claro aqui, né? Porque quando é por interesse direto do sindicato, nós temos que torcer pelos nossos atletas. Mas esse intercâmbio é legal. Só que quando os atletas novos vêm de outro estado, São Paulo, Rio, vêm do Maranhão, eles têm que entender o que é o contexto do futebol cearense, o que é a paixão desses torcedores. Uhum. E eu entendo a paixão do torcedor. Sempre entendi enquanto jogador, eu entendo agora. Mas o jogador ele tem que saber que a camisa pesa, que é uma camisa importante, que o cearense ele é apaixonado por futebol, né? Que ele vai ao estádio e ele vai atrás da vitória, ele não vai atrás de empate, de derrota, ele não dificilmente, e eu já vi isso, momentos raros, mas eu já vi em derrota o torcedor cearense, ou do Ceará ou do Fortaleza, aplaudir, porque eles viram que o atleta deixou tudo dentro de campo. Que o torcedor, e vocês têm essa, já presenciei isso. Não, e vocês têm essa importante missão, né? Que o torcedor está escutando vocês e vocês estão ali comentando o que vocês estão vendo. Eu já vi um clube perder um jogo e o torcedor falar, vamos aplaudir porque os caras deram tudo. Hoje nós fomos ofensivos, a bola bateu na trave, a bola não ia entrar e o torcedor tem esse entendimento. Mas de toda forma é importante que os atletas que vão chegando, eles sejam cada vez mais informados do que é o conceito de cada time, né? A pressão da torcida, o ambiente de trabalho. Sim. Colocar essa individualidade ao qual ele foi contratado em prol da coletividade, estou sendo repetitivo, mas isso faz com que esse grupo possa galgar, né? Não é só dinheiro. Se nós pegarmos aqui uma analogia,
o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, vou falar aqui um número qualquer, recebe 100 milhões, um exemplo. Todos os 20 clubes recebem 100 milhões para fazer o time. Ainda assim vão cair 4. Sim. Né? Verdade. Então, o que entra no diferencial? Entra a gestão. Entra o grupo que deu liga, como fala aqui, entra o grupo que acredita, entra do P ao P, do porteiro ao presidente, todo mundo imbuído. O tio que corta a grama tem grande importância? Tem. A tia que prepara o café? Tem. Quem arruma a chuteira? Tem. Quem entra em campo? Tem. Preparador físico, o goleiro, né? Todo esse contexto em volta do futebol, ele tem que ter essa filosofia. Ainda assim, ninguém tem a certeza que vai dar certo, porque é justamente isso que faz o futebol ser tão apaixonante. Às vezes um clube organizado, competitivo, perde para um clube na Copa do Brasil que montou a sua equipe 15 dias atrás. Isso acontece. Sim. Mas é fundamental que o atleta entenda o que ele representa na sua individualidade, que ele entenda dos seus direitos e também com seus deveres, que ele saiba respeitar o seu grupo, respeitar o seu companheiro de trabalho, respeitar a camisa que veste. E eu acho que esse é um primórdio onde ele pode falar assim, poxa, eu dei o melhor, eu fiz tudo que eu podia, agora é outro dia. Finalizando, eu usava muito isso enquanto atleta. Quando eu ganhava um jogo, meu time ganhava um jogo em que eu tinha feito uma boa atuação, vamos dizer que eu fiz um gol da vitória, isso já ocorreu, eu ia para casa curtir com a minha família esse momento que é delicioso, que é muito bom, mas eu não me sentia melhor do que ninguém. Na terça-feira, na apresentação, eu já tinha que pensar no compromisso seguinte. Então, eu não ficava achando que era o Zico, o Pelé, que era melhor que ninguém. Da mesma forma, só que ao contrário, quando eu jogava mal, que eu fiz um pênalti, que eu errei um gol, que eu fui mal, eu ia para casa suportar a minha dor de ter jogado mal, mas eu tinha que digerir aquilo ali até o dia da apresentação, na terça-feira. Porque senão eu ia pensar que eu não servia, que eu não tinha competência. Então, tanto do bem como para o mal, digamos assim, joguei bem, joguei mal, a gente tem que ter esse equilíbrio emocional e essa segurança, porque não dá tempo de tu ficar lamentando uma derrota e não dá tempo para tu ficar achando que é o bonzão quando ganha o jogo. Então, quando tem esse entendimento de que o futebol é assim e que nós temos que ter, além da competência, uma personalidade, uma mente forte para encarar as adversidades, aí a gente consegue montar um bom grupo. Por isso eu sempre digo que quem vai montar um grupo comece pelas lideranças. 2, 3 boas lideranças. Foi campeão onde passou? Qual é a liderança dele? É positivo? Se eu atrasar o salário por algum motivo, 2 dias, 3 dias, ele vai vir me perturbar ou vai entender que é um momento do clube? Porque às vezes a gente tem que entender. O correto, como presidente do sindicato, é que ninguém atrase 1 hora. Mas tem o ideal e tem o que é possível. Em algumas ocasiões ocorre. Mas a gente tem que grupar, acreditar na gestão e falar, nós estamos aqui, não é só dinheiro, não é só glamour, não é só dificuldade, não é só alegria. O pacote ele vem como um todo e a gente tem que saber lidar com esse pacote. Não tem tempo para lamento, não tem tempo para dificuldade. E por isso eu, às vezes, toco nesses assuntos. E já que estou tocando nesse tema, 1 minuto. Fortaleza, com toda a sua qualidade hoje individual, com toda a competência do Marcelo, existem erros e acertos em todas as gestões. Né? Mas ele jamais vai contratar alguém que ele não acredite que vai jogar. O treinador não vai colocar alguém em campo para piorar o time. No intervalo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes aquele jogador se destacou na semana e no jogo, por falta de ritmo, não vai tão bem. Às vezes um jogador que não está com tanto destaque resolve o jogo. Né? Então, Fortaleza, eu acredito, eu mando mensagem, converso com os jogadores, que o Fortaleza tem tudo para se recuperar. Por incrível que pareça, nós temos matematicamente condições de chegar, de salvar o time e depois o presidente avaliar onde acertou, onde errou, e aí, né, pensar no ano seguinte. Mas eu acho que isso passa muito, muito, muito pelos jogadores acreditarem nisso. Eles têm que acreditar nisso, eles têm boas lideranças dentro de campo, e eu de verdade acredito que o Fortaleza tem todas as condições de se recuperar. E é agora, no próximo jogo. Só para citar o que eu vinha falando com relação às dificuldades, né? Tanto o Ceará tem equipe também competitiva, mais grupo, né? Para poder se manter e depois avaliar uma sequência no ano seguinte, melhorar o que tem que melhorar, corrigir o que tem que corrigir. Mas só 2 exemplos nossos aqui, porque é maravilhoso ter 2 equipes na primeira divisão. Gera para vocês informação,
gera para o sindicato, Totalmente. gera para o torcedor, gera para quem vende bola, quem vende churrasquinho, Federação, volta do estádio, arbitragem, federação, todo mundo arbitragem. ganha. Gera um... Ailton agora vai para a Copa, né? Se bobear, quer dizer, o árbitro nosso que está representando muito bem, né, cara? Ailton De Oliveira. fato, sim, muito, muito bem. Estamos conversando com o Marco Gaúcho, ele que é presidente do SAFES. E do lado de cá, meu parceiro Helenilson Dantas também batendo um papo. A gente tem acompanhado muito os projetos do SAFES, o trabalho do SAFES, essa turma de fato trabalha, isso é muito legal. E super atleta, gol solidário, são alguns dos momentos que o SAFES se envolve com a comunidade, com os próprios atletas e ex-atletas, embora Sim. o foco seja atleta profissional, mas também tem um trabalho magnífico para os ex-atletas que forem pedir auxílio e apoio, com certeza. O objetivo, como é que surge esses projetos nesse sentido, né, para ajudar e contribuir? Cara, esse tema é um tema que mexe muito comigo porque ele transcende, né? Eu acho que a minha origem, humilde, com dificuldade, ela faz com que eu me dedique muito a gerar benefícios. E nós temos vários projetos sociais e eu envio, né, isso para os atletas do Ceará, do Fortaleza, como informativo, justamente para que eles vejam a grandeza que eles têm ao ajudar o sindicato. Porque um atleta hoje do Ceará e do Fortaleza, ele tem um staff, ele tem um empresário, ele tem um advogado, mas eles colaboram com o sindicato sob o ponto de vista dos demais, né? Que nem sempre tiveram essa atmosfera ou esses profissionais em volta. Nós hoje temos várias escolinhas de futebol com ex-atletas como monitores. A gente ajuda mais de 800 crianças através do futebol, e o futebol salva, o esporte salva, mas estamos falando de futebol. Sim. A primeira educação é dentro de casa. Respeite os mais velhos, fale bom dia, coma com a boca fechada, né? A segunda educação, e aí vem através do conhecimento, é na escola, o livro, a parte acadêmica, o respeito ao professor, respeito aos colegas. E a terceira educação é o esporte. E o futebol, como um todo, ele ensina a respeitar o companheiro, a regra, o árbitro, a diversidade, e ele fortalece. Então, nós temos cursos de capacitação para atletas e ex-atletas. Nós formamos 60 monitores de atletas de futebol para que possam trabalhar na escolinha, trabalhar na base. Nós estamos trabalhando um projeto de lei estadual para gerar emprego para esses profissionais que estão se capacitando. Nós tivemos, na época de pandemia, mais de 2 toneladas de cestas básicas que nós doamos, inclusive para o interior. Liguei para alguns atletas do interior, como está a situação? Pô, acho que está difícil. Vai no Mercadão, veja 40 cestas básicas boas, que vai resolver o problema momentâneo, mas que pelo menos vai dar um alento, né? E nós fizemos isso em 10 cidades do interior do estado do Ceará. Tapipoca, Maranguape, Sobral, tu pensar, Juazeiro, 10 cidades. E isso ocorre porque a benevolência de um Luiz Otávio, de um Boeck, de um Tinga, de um Tite, sabe? De uns caras muito humanos que tiram uma parte do dinheiro deles para gerar essas oportunidades, manter a porta do sindicato aberta. Construímos a nossa fisioterapia, né, com a ajuda deles. Hoje temos atletas e ex-atletas participando gratuitamente, utilizando o nosso serviço. É um sonho realizado nosso. Nós temos uma equipe forte. O Bechara é o nosso vice-presidente. O Assis Furtado é o nosso diretor financeiro. O Fernando Filho é o nosso secretário. Nós trabalhamos em conjunto. Eu não, vocês já puderam ver, não gosto do eu gosto do nós. Então nós trabalhamos. E vocês em volta nos fortalecem toda vez que nos dão a oportunidade de divulgar certos avanços. Então nós tivemos ações sindicais. E para vocês terem uma ideia, chegou um atleta. Eu não vou citar o nome dele por razões até apesar dele ter divulgado nas redes sociais, eu não vou citar o nome dele. Ele entrou no sindicato com uma desconfiança de câncer ósseo. Um atleta em atividade. Nós abraçamos, liguei para o doutor Joaquim, do Ceará Sporting Clube, ao qual sou muito grato. Atendeu o atleta, indicou para um especialista. O especialista identificou que não era, graças a Deus, isso, era uma bactéria. Tratamos a bactéria dele, ele perdeu 9 quilos nesse aspecto. Poxa, um atleta. Poxa. 9 quilos.
Recuperamos, pagamos a conta de luz, de energia dele, demos cesta básica para ele, pagamos remédio para ele, pagamos a fisioterapia dele, que não tínhamos ainda a nossa, musculação, etc. E ele voltou a jogar, foi jogar no Maranhão e foi campeão na 2ª divisão do Maranhão, um cearense aqui. Então, quando eu falo isso para os atletas que ajudam a pagar a conta, só isso já está pago, vamos falar sério, né? Só um caso já está pago, tudo que nós fizemos. E eu gosto de cuidar de pessoas. Eu cuido do sindicato, agora eu e a minha equipe, mas é uma peculiaridade minha. Eu gosto de cuidar de pessoas. A gente cuida da regra, do que é o contrato, do que é o direito, do que é o dever, do que significa a responsabilidade com a sua profissão. Mas eu gosto de cuidar de pessoas, porque por trás disso tudo tem pessoas. E nada funciona sem as pessoas, né? Então, acho que o atleta, todos eles que foram e que procuram o sindicato, buscando advogado, buscando um apoio, buscando uma ajuda, dentro da medida do possível, que a gente tem sempre a responsabilidade administrativa, que nós não somos uma instituição de beneficência, nós somos uma instituição representativa de uma categoria, então nós temos que ter cuidado, né, nesse administrativo, porque todo ano nós temos que rezar para os clubes, principalmente o Ceará e o Fortaleza, são aqueles que acrescentam financeiramente ao sindicato, andem bem, que os jogadores novos entendam a função, que sejam também benevolentes dentro do apoio. Então a gente mantém a porta aberta, mantém um jurídico, mas a gente mantém um apoio social enorme com relação ao ex-atleta, que é também, né, parte da minha vida, sou ex-atleta, e a gente tem uma participação bastante legal nesse sentido. Show de bola. A gente vai finalizar, mas eu vou ficar só mais uns 10 minutinhos no máximo aí com o pessoal do YouTube, certo? A gente vai finalizar com o nosso tempo na TV, mas FENAPAF a gente fala após o intervalo, ou na segunda parte, pode ser? Certo, muito obrigado. Gaúcho, muito obrigado por participar aqui com a gente na TV Câmara Fortaleza. Muito obrigado de verdade. Somos fãs do trabalho que vocês fazem lá no SAFES. De fato, tenho satisfação em divulgar, porque é um trabalho magnífico e as pessoas que têm sido alcançadas por esse trabalho são pessoas do bem, que a gente gosta pra caramba. Então é o mínimo. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês a oportunidade. Um dos motivos aos quais a gente se orgulha bastante é que nós temos trazido para os atletas e ex-atletas o conhecimento através de cursos, capacitação, e que ele entenda que nós temos uma carreira com um prazo de validade, né? Então, existe futebol na sua profissão, na sua essência, mas existe trabalho fora do futebol. Então, muitos atletas eles se preparam para continuar no futebol, mas eles estão se dando conta que nem sempre podem continuar no futebol, mas a gente gera essa capacitação e agora também, a partir de uma perspectiva de um projeto de lei estadual, gerar oportunidade para que eles possam dar continuidade às suas vidas profissionais e verdadeiramente ter a sua subsistência para suas famílias, né? E crescer a seu modo, cada um à sua maneira, dentro da sua capacidade. Então é um trabalho que a gente desenvolve com muito carinho, com muita dedicação, com muita transparência e com muito agradecimento. Obrigado. Valeu. Elenilson, a gente volta já para continuar o nosso bate-papo. Voltamos. Tá bom? Acréscimos com Marco Gaúcho, mas antes eu quero anunciar para você, Machado Motos, as melhores opções de motos nova e seminova, além de equipamentos e acessórios, você encontra na Machado Motos. Procure meu amigo Major Machado, ele que está sempre pronto para te servir. Tá dando um baile nas redes sociais aí, sempre com um vídeo motivacional e, claro, anunciando Machado Motos, tá? Quero falar também sobre Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. São 11 autoescolas genuinamente cearense, com 3 placas, com 3 frentes, Shalom, Diamante e Autoescola Gênesis, tá? Então, se você quer tirar sua carteira de habilitação, moto, carro, carreta, ônibus, todas as categorias, em até 45 dias, autoescolagenesis.com.br. Um grande abraço para Abner, Karine, Raimundinho, toda essa rapaziada que faz a Autoescola Gênesis. E também falo sobre o sindicato, cara. O sindicato que sempre apoiou os nossos projetos, em todos os momentos esteve com a gente, nas nossas ações sociais, nos nossos programas esportivos. SAFES está sempre com a gente e apoiando o atleta profissional com uma orientação jurídica, médica e agora fisioterapêutica. Enfim,
sindicato tem sido muito bem gerido por um grupo de pessoas capacitadas. O Safesp eu indico para que você possa conhecer, tá bom? E agora eu quero anunciar a Dicaios. Dicaios Jeans tem um trabalho muito legal, também social e muita qualidade. Requinte e qualidade é com Dicaios Jeans e sempre mimando os nossos convidados. Este aqui é uma camisa e está indo para o presidente do sindicato. Muito obrigado. Meu amigo Marco Gaúcho, um Muito abraço obrigado. a todos vocês da Dicaios. Muito obrigado. Vamos mostrar o presente aqui, posso? Sim, claro. Que show. Dicaios sempre abençoando, mimando aí os nossos convidados. Olha só, que coisa linda. Muito gentil. Adorei a cor, uma cor forte. A camisa se sente aqui de muita qualidade. Obrigado. Continue apoiando o programa aqui, né? Show. Assim como os demais patrocinadores, em especial o Major. Que é Major Machado. Desportista, colabora muito. Foram campeões agora, inclusive, né? Quarentão. Né? Bicampeão. É um cara que é um desportista fantástico, um cara que tem ajudado muitos atletas e ex-atletas e, claro, dando oportunidades, gerando oportunidades para eles. Mas obrigado aqui. Dicaios, Seu Assis, Carlos, todos vocês que fazem. Muito obrigado. Continue apoiando esse programa porque nós somos um dos apoiadores e a nossa gratidão é que vocês geram muitas oportunidades. Muitas pessoas, eu acompanho, eu vejo, vocês dão oportunidades para que as pessoas contem as suas histórias, as suas conquistas dentro do esporte, dentro do futebol, sempre com transparência, com equilíbrio. Isso é muito importante. É uma honra para nós participar como apoiadores do programa e que bom que tem outros e que outros possam chegar também, né? Sim, é verdade. Venham, né? Nos procurem. Que bom. Para a gente finalizar, eu vou fazer a minha última pergunta e o Helenilson também, lógico, vai ter a participação dele. Cara, você falou de alguns momentos interessantes e marcantes da sua carreira. Mas destaca para a gente aí se é que tem, né? Mas escolhe um aí, joga para cima todos que tem, o momento mais especial, que eu chamo de memorável, o momento marcante na tua carreira. Pode ser como presidente do sindicato, como atleta de futebol, fique à vontade. Eu tive a oportunidade de ter vários momentos marcantes, assim, eu me sinto bastante lisonjeado e feliz por isso, né? Eu acho que o momento marcante foi a minha estreia no profissional contra o Fluminense, no Maracanã, eu com 19 anos, campeão brasileiro Fluminense, né? Com Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo e Branco, Jandir, Leomir e Assis, Romerito, Osto, Tato, um timaço, no Maracanã, onde eu joguei debutando. Perdemos 1-0 o gol de Romerito, mas um jogo interessante, jogo importante, e nós, enquanto América, dentro das diferenças, né, que haviam antigamente, fizemos um bom jogo, independente do resultado. Tinha quantos anos, Gaúcho? Eu tinha 19. 19 anos. Mas eu saí de uma base muito forte, né? Na base do Internacional. Era uma base que um dia eu já tinha jogado no Monumental de Nunes, na Argentina. Joguei um Pan-Americano, joguei Grenal. Então eles te dão assim, uma base forte dentro de um contexto de preparação, né? A gente jogava preliminar de Grenal, né? Que saudade das preliminares, né? Os jogos que maturavam, o que maturava o jogador de verdade, o jogador de base, não era somente uma Copa São Paulo, que é uma vez por ano. Eram as preliminares, né? Os jogos antes do jogo principal, onde o torcedor, a imprensa já começava a ver o jogador se destacando. Chegava cedo para isso. Né? Saudade disso, né, cara? Era bastante oportuno. Esse mundo tem mudado, né? E no sindicato tem algumas coisas interessantes. Eu acho que esse lance desse atleta que estava com essa desconfiança de ter uma doença ruim foi uma das grandes vitórias que nós tivemos, porque se tratou de uma coisa muito pontual, né, que mexeu assim com o nosso emocional. Mas é legal ver os jogadores indo na fisioterapia e eles postarem gratidão à fisioterapia. É legal a gente ir no clube e ser bem recebido pelo Ricardinho, no Ceará Sporting Clube, que hoje faz parte do executivo, assim como o próprio Boeck, né? Os atletas que vão no sindicato, como o Tinga, como o Luiz Otávio. Eu acho que é um carimbo legal, sabe? Eu acho que é uma aceitação de um trabalho em que a gente tem se dedicado muito, fazendo um trabalho de formiguinha, atendendo a todos os atletas da mesma maneira. Ele pode estar no Crato, a gente atende, ele pode estar no Maranguape, ele pode estar no Ferroviário, a gente tem o mesmo carinho. Agora o sindicato ele está presente, né? Eu costumo brincar com eles, nós não temos bola de cristal. Quando tiver uma dificuldade, nos procure, vamos sentar, faça uma visita, vamos conversar.
Eu acho que a gente tem que tentar resolver primeiro em cima da mesa, através do diálogo, do convencimento, né? E essa relação que nós criamos com a Federação Cearense de Futebol, com o Dr. Mauro Carmelli e toda a sua equipe, tem muito disso. A gente tem que ter voz, a gente tem que ter condições de argumentar e pedir para não ter jogo pela manhã, 10 horas, 11 horas, desgaste enorme, respeitar 66 horas de espaço entre partidas, né? Dentre tantas outras coisas, a parada para hidratação, né? Os clubes, a gente entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente. Eu acho que a base de tudo isso é respeito. E os clubes, a própria federação, a imprensa de forma geral, entender que nós somos parte deste contexto e que nós representamos o atleta que é importante neste contexto, que é um protagonista, mas sem esquecer tudo que funciona em volta disso. Todos nós temos o nosso valor. Então, eu acho que a gente precisa entender cada vez mais para fortalecer o futebol cearense como um todo, torcer cada vez mais para os atletas, para o Fortaleza permanecer na primeira divisão, se recuperar, tem potencial, tem qualidade, tem pessoas capacitadas dentro e fora de campo para isso. Torcer para os atletas do Ceará, da mesma forma, atingir, né, o ponto ali de 43, 44 pontos, né, que significa uma sequência para o campeonato seguinte, para poder fazer os ajustes, crescer para o Ferroviário se reorganizar financeiramente, torcer para os clubes menores que vão disputar agora Safaris Lopes, né, que eles possam atingir seus objetivos, mas que possam cumprir com suas obrigações. Eu acho que o respaldo que a gente tem tido dos atletas é muito bom, e isso é um prêmio que nos motiva a seguir trabalhando e nos dedicando cada vez mais. Show, Elenilson. Vamos lá, você falou a respeito do momento assim, da sua estreia, né, contra o Fluminense, mas se você pudesse agora dizer assim, pai, eu tenho saudade de um grupo, de uma turma, era o América semifinalista do Brasileirão, não? Ou tinha outro grupo? Não, tem vários grupos. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com o grupo, ao contrário, né? Saudade de viver o clima, entendeu? O clima, o ambiente de grupo, porque a gente tinha uma participação. Eu já com 19 anos, 20 anos no América, quando nós tínhamos jogadores como o Muricy Ramalho, eu joguei com o Muricy no América do Rio de Janeiro. Né? O Cléo, que jogou no Palmeiras, né? Jogou no Inter. Heriberto da Cunha, que jogou no São Paulo. Sim. Então nós tínhamos no América Valdir Pérez, Betão, jogou no Santos, no Sport. Tecão, capitão do São Paulo, enfim, Pagani. Eu já era um cara de opinião, eu já tinha essa ideia. Então, dentro dos grupos, eu aprendi muito com esses caras. Adílio, joguei com Adílio. Então, o Adílio me ensinou uma coisa muito importante dentro de alguns momentos que eu acabei utilizando. Ele falava, deixa todo mundo falar, deixa as pessoas falarem. Fala isso, eu acho aquilo, eu acho isso, deveria ser assim, deveria ser assado. Depois tu soma a opinião deles e emite a tua dentro de um contexto de buscar soluções. É um aprendizado fantástico, né? O Adílio era um grande exemplo. O Adílio, não só dentro de campo, mas fora de campo, uma figura humana que Deus o tenha, um cara excepcional. Então, os grupos eram muito legais. Eu sempre gostei de todos os grupos, porque dentro das dificuldades é que a gente acabava crescendo. Mas esse do América de Natal foi legal, assim, muito importante para mim, porque nós tínhamos essa dificuldade de classificar em oitavo e classificamos, e a gente acreditou e a gente foi chegando, e chegamos à final. Tive a oportunidade dessa campanha do Ceará em 94, onde nós tínhamos muitas dificuldades, e tive entendimento quando chegou o Mastrilho, quando chegou o Vitor Hugo, que o time acertou e que eu entendia que era melhor para o grupo, e se comprovou, que chegou até a final com o Grêmio. E o América é sempre muito especial para mim, porque foi um clube que eu fiquei 5, quase 6 anos, e dentre as participações do glamour de poder jogar contra essas figuras, né, da época dos anos 80, era diferente. Eu jogava na base do Inter e, coincidentemente, eu me encantava, como todos nós, pelo futebol carioca, que era uma divulgação enorme, né, de um glamour do Maracanã. Eu escutava a rádio do Rio de Janeiro, cara. Eu não escutava a rádio do Rio Grande do Sul. Eu pegava o radinho, ficava escutando e ficava naquele sonho. Então foi das maiores realizações para mim, enquanto infância, enquanto alguém que estava almejando ser um atleta profissional e alcançar esse glamour, ter alcançado ele no América do Rio de Janeiro, jogar os anos que eu joguei, os campeonatos que eu joguei, com adversários maravilhosos que eu tive, com alguns companheiros também maravilhosos, eu acho que para mim esse seria um ponto dos mais principais na minha carreira. Legal. Show! Vamos para casa? Vamos, né? Vamos comer esse aqui daqui a pouco? Que linda mesa, parabéns. Tem até o tático ali, né? Tem o tático ali. Legal, parabéns, cara. Muito obrigado mais uma vez pela generosidade de vocês e pelo convite. Obrigado, presidente. Viu? Deus te abençoe e muito obrigado por todo o apoio. Obrigado a vocês.
Obrigado, Edson Cunha. Obrigado, Adriano Prudente, essa equipe técnica que é sensacional. Obrigado, Dr. Ronald Pedrosa, aqui pelo estúdio da Pro Produções. Tem um trabalho muito legal, essa equipe que é sensacional. Isaac Garcia também, obrigado, meu parceiro, que é o engenheiro de telecomunicações, direção técnica, o cara que entende pra caramba. Não para de viajar, cobrindo os jogos aí, e também tem um trabalho muito especial aqui à frente dessa técnica, tá? Eu me despeço por aqui, mas antes eu quero te convidar para se inscrever nesse canal. Ainda não se inscreveu? A hora é agora, tá? Deixe seu like. Se estiver vendo pelo celular, hypa o vídeo. Pode ser que apareça a opção de hypar, então a hora é agora também, tá bom? Deixa nos comentários as suas histórias ou aquele convidado que você gostaria de ver aqui no Maestros da Bola. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio, se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.